Olá a todos e todas. Nós estamos agora retomando a nossa discussão. No último vídeo gravado, nós recapitulamos como que a religião tinha formas diferentes de ser pensada a partir da sua origem no termo latino religio, tanto como religare, religere, relingere e relincere. E agora a gente vai pensar um pouco uma tentativa de unir e romper com aqueles limites existentes em cada uma dessas tradições, a partir da compreensão de que a religião possa representar não exatamente uma ligação a um ser divino qualquer, uma eleição de um ser divino qualquer que se torna algo pessoal e personalizado, mas a algo um pouco mais despersonalizado, algo mais impessoal, que é o que nós chamamos de sagrado. Quando pensamos que a religião esteja relacionada não exatamente a um objeto pessoal, mas a uma certa impessoalidade sagrada, nós trazemos a compreensão para um outro tipo de ambiente que amplia as noções. E aí nós podemos considerar como sagrado tanto o Deus da história bíblica, da tradição bíblica, quanto podemos considerar como sagrado um cristal que emana energias, ou alienígenas que vieram povoar o planeta, ou orixás, ou espíritos de luz, ou gnomos, ou o que quer que seja. Cada uma dessas tradições que compreende a sua relação com algo que rompe o mundo natural, rompe com a nossa sequência ordinária de vida, a ordem natural da nossa vida, para pensar algo um pouco mais além, apresentaria esta disponibilidade a um sagrado. E aí nós não pensamos exatamente que este sagrado possa ter rompido seus laços com o homem, como na tradição do religare, que precisaria reunir esses laços. Ou também não precisamos compreender que esse sagrado tenha sido um rei ou o governante de nossas vidas no passado e não seja mais atualmente. Assim como também não precisamos pensar que esse sagrado deva se manifestar em torno de rituais que devem ser repetidos ou de livros que precisam ser decorados, como na postura de uma releitura, nem que esse sagrado tenha nos abandonado em algum momento, como no Reliquere. Então, há uma possibilidade de compreender uma diversidade, mas que precisa ser limitada de alguma forma. A forma de limitar essa diversidade de manifestações sagradas não passa necessariamente pela definição do que seja sagrado, mas em geral é pensada pela sua oposição. O sagrado é oposto ao profano. E ao opor o sagrado ao profano, eu dou uma limitação ao que pode ser compreendido como sagrado. Tudo é sagrado, exceto o profano. Ou aquilo que é profano pode ser sacralizado, mas enquanto é profano, é o oposto ao sagrado. O que eu quero dizer com isso? A cadeira em que eu estou sentado, ela tem como objetivo neste momento um uso profano ou um uso comum das coisas, que é permitir que eu me assente nela. Enquanto ela está servindo para que eu esteja sentado nela, assim como o computador para o qual estou falando ao gravar essa aula tem uma serventia profana, assim como a mesa em que estou apoiado tem uma serventia profana, assim como a aula em que estou dando tem uma serventia profana, todo este contexto profano pode ser alterado em sagrado
caso haja uma separação do seu uso comum, ressignificando o que aquilo originalmente significava. É claro que com a cadeira, a mesa e o computador a gente teria um pouco mais de dificuldade de pensar essa ressignificação sagrada, ou ao menos teríamos um pouco mais de dificuldade se continuamos pensando neles como eles são. Mas mesmo nestas condições, nós podemos pensar, por exemplo, que esta mesma cadeira em que eu estou pode ser utilizada por um sacerdote, e esta mesma mesa em que estou apoiado pode ser utilizada por ele para fazer um sacrifício ou um ritual qualquer, como, por exemplo, a transformar-se em um altar para uma cerimônia de um culto, para a cerimônia de uma missa. E aquela mesma mesa em que estou agora, e que posso usar com todos os sentidos profanos, naquele momento não poderá mais. Ela se ressignifica, ela se transforma em outra coisa. Um exemplo mais próximo é o que para os católicos representa a consagração da hóstia. Uma hóstia sem estar consagrada é um prensado de farinha e água. Estando consagrado, para aquele que acredita, passa a ser o próprio corpo de Cristo. Assim como uma folha de papel pode ser uma simples folha de papel, e se eu nela escrevo uma mensagem bíblica, ela ganha outro significado para aqueles que acreditam na sacralidade da palavra de Deus, não podendo ser utilizada para outras coisas ou ser descartada em um simples lixo, por exemplo. Tudo isso transforma aquilo que é comum em um algo diferente. E as religiões, como um todo, independente se possuem um deus específico ou vários deuses, ou sequer se preocupam com um deus próprio e pessoal, como o caso do budismo, independente disso, elas se relacionam com alguma forma de sagrado. Seja a busca do nirvana, seja a própria árvore da vida em que Buda se encontra em pensamento, ou a árvore da vida também, que para a tradição judaica é representada pela estrutura cabalística, seja a Bíblia, o livro sagrado, tornado algo sagrado e diferente do comum, a Bíblia como um livro que não é igual aos outros, a hóstia como um pão que não é igual a outros, uma pedra como uma pedra que não é igual a outras. Todas essas ressignificações estão presentes nas diversas religiões. Todas as diversas religiões, por mais que não busquem religar elos e laços perdidos, desfeitos, reeleger Deus como grande centro, ou reler textos e rituais, ou revisar o sentimento de abandono do homem, todas essas religiões buscam esta relação com o sagrado. Esse é o nosso segundo momento. Passaremos a seguir no próximo a uma discussão sobre as formas de estudar estas diversas religiões. Até lá.